Olá, meu nome é Eric Nascimento, nós somos do Ateliê Tessera, eu e minha esposa Marília. Nós trabalhamos com restauro de vitrais, produção de vitrais, mosaicos e iconografia para as igrejas. Nesse momento nós fomos convidados pelo Santuário São José a encarar este pequeno desafio de restaurar os vitrais do santuário. Bom, o vitral ele tem um papel muitíssimo importante, tanto para a liturgia quanto para todo o espaço que nós temos dentro de uma igreja, né? Por que ele é tão importante? Ele faz parte de todo o projeto iconográfico que uma igreja possui, né? E dentro de várias situações e vários elementos que você tem, eu poderia dizer que o vitral ele cumpre o papel do mistério da encarnação. Evidentemente, eu estou falando de modo simbólico. Por que isso? Nós temos a materialidade do vitral sendo apresentada com a sua estrutura de chumbo e vidros coloridos. Só que a sua peculiaridade ela acontece no sentido de que você só pode contemplar esse vitral quando a luz transpassa essa estrutura material. Então nós temos uma simbologia muito forte, muito presente, que você só vai ter a vida e a contemplação desses vitrais quando essa luz passa por ele. Então aí nós temos um belíssimo símbolo que seria essa luz encarnando através de uma matéria e se tornando vida. Então eu diria que essa seria uma das maiores importâncias do vitral. E como nós temos aqui um vitral que está perdendo esse mistério, porque ele foi quebrado e sujo por reformas, então sem dúvida é fundamental que se volte a preservar, que se volte a ter essa estrutura, para que aconteça a contemplação perfeita desses vitrais. Bom, inicialmente o que é feito é a retirada, obviamente, desses vitrais. Então, isso já é um grande processo que acontece. Então, estruturação do andame, corretamente montado, é feita a retirada com muito cuidado, porque não se pode adulterar mais, a gente não pode avançar nesse processo que já está danificado, então isso também tem que ser retirado com muito cuidado. Será colocado vidros de proteção, que são vidros de vidraçaria, vidros 3 mm float, para fechar esse espaço para que ele não fique aberto. Então vamos diretamente ao vitral. Quando esses vitrais forem para o ateliê, o primeiro processo, obviamente, aqui é a reestruturação desse vitral, que em certos momentos ele tem partes muito danificadas, que estão quebradas, e algumas partes sem vidros. Então é feita a reestruturação dessa estrutura de chumbo, que não existe mais, e elas vão ser soldadas em pontos que se perderam, e obviamente vão ser colocados os vidros coloridos nos locais onde eles não existem mais. Essa parte você já acaba também reconstituindo o desenho do vitral. Então essa que é a parte mais crítica, ela tem que ser feita primeiro. Não tem como eu manusear o vitral para outros processos sem fazer a reestruturação. A gente observa um segundo problema aqui, que são sujeiras principalmente existentes na parte externa do vitral, que, assim, olhando rapidamente, eu diria que elas aconteceram ao longo dos anos por obras que tiveram. Então, tem sujeira de todo tipo aqui, principalmente tintas. Então, isso também é 100% removido no processo de limpeza. Então, isso realmente não vai mais existir, porque isso nos impede, né, de ter uma visão contemplativa do vitral. Uma outra questão que faz parte da reestruturação, nós podemos observar que os vitrais eles já estão abaulados. Então assim, a gente poderia dizer que eles estão já embarrigados. Então isso também vai ser cuidadosamente colocado
no formato planificado que o vitral tem que ter, né? Então isso, como eu estava dizendo, isso envolve também a parte da limpeza que foi feita. E uma última questão que a gente pode observar mais acima nos vitrais são partes onde a gente tem o processo de grisalha, que é a pintura que existe no vidro, principalmente nos rostos, nos braços, nos pés. Então essa é uma pintura que é agregada em cima do vidro. Então a gente nota também que essa pintura já se deteriorou bastante. Então, depois de ser feita uma avaliação para decidir se ela vai ser reestruturada também, ela vai ser feita. E obviamente existem partes de rosto e partes de alguns braços e vestimentas das representações, elas já estão quebradas, então elas vão ter que ser substituído o vidro e também vai ter que ser feito essa repintura nesses vidros. E depois de tudo isso pronto, depois de toda a limpeza, depois que o vitral estiver 100% restaurado, aí sim é a parte do retorno à igreja. Então vão ser retirados os vidros que aqui ficaram, depois vão ser colocados novamente o vitral e esse vidro que estava aqui, ele vai ficar permanente como um vidro de proteção, um vidro externo de proteção para esses vitrais. Que aí quando tiver algum tipo de processo que venha danificar, ele vai danificar esse vidro externo e não vai chegar até o vitral. Então isso garante que após esse restauro, esse vitral possa estar aqui por mais 50, 80 anos sem precisar novamente ser feito um restauro. Então isso vai garantir uma preservação de longa data para esse conjunto de vitrais. Para esse conjunto de vitrais foi estimado 6 meses. Então a gente acredita que esse tempo é um tempo hábil para ser feito. Infelizmente, em função de pandemia, pode ser que tenha algum tipo de atraso, mas 6 meses é o tempo hábil para poder restaurar um conjunto de vitrais como esse aqui.